Pois é, agora eu vou para São Paulo conversar com o consultor, conselheiro, autor e palestrante, um querido amigo, Alberto Serrentino. Boa tarde, Alberto. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Mário. Prazer grande estar de novo com você. Eu espero que em breve possamos estar no estúdio, né? Pois Faço tudo isso. é, pois é. Também espero você aqui, até para você lembrar de uns tempos que você tocava numa banda. Você andou tocando numa banda aqui na Bahia, não foi não? Faz tempo, hein, Mário? Com seu querido Sérgio Kertes, seu filho, que deve estar nos ouvindo aqui hoje. E a gente se divertiu bastante nos anos 80 em Salvador. Olha, Alberto é um dos mais importantes consultores e palestrante na área de varejo, respeitadíssimo e que faz sempre eventos no Brasil e fora do Brasil, buscando novas tecnologias, adaptação do varejo aos novos tempos, a pandemia também, a preservação do meio ambiente. Alberto, eu queria que você me contasse essa história, explicasse como é esse seu trabalho e essas últimas experiências suas, por favor. Bom, Mário, então, saudando aqui a todos os seus ouvintes e seu time. É, eu vivo ligado ao varejo há mais de 30 anos e hoje eu me divido entre a atividade de consultoria estratégica voltada para ajudar, principalmente médias e grandes organizações, a olharem para o futuro e desenharem a maneira de encará-lo. Eu participo de vários conselhos e comitês de inovação, aceleração digital, estratégia em diversas empresas de varejo de consumo do Brasil. Eu realizo palestras no Brasil e fora e organizo muito missões e grupos para levar executivos de varejo brasileiros para beberem nas várias fontes de inspiração e inovação pelo mundo, nos Estados Unidos, na China, Israel, na Europa, onde tiver acontecendo algo de desafiador e novo que possa fazer as pessoas refletirem sobre como repensar os seus negócios olhando para frente. A verdade é que a pandemia ela acelerou enormemente coisas que já vinham acontecendo com uma certa velocidade, mas com uma certa gradualidade. A pandemia ela mudou muito a maneira como as pessoas compram, como as pessoas se relacionam, se comunicam e absorvem informação. E isso fez com que a maturidade digital dos clientes desse um salto de alguns anos em alguns meses, já no ano de 2020, isso se consolidou em 2021, e as empresas que estão esperando que o consumidor de 2019 volte quando a pandemia passar, vão ficar esperando, porque ele não existe mais. Todos nós somos consumidores transformados pela maneira como aprendemos a usar a tecnologia e a ter mais conveniência, mais informação, mais serviço e mais formas alternativas de se consumir e de se comprar. Isso, obviamente, empurra o varejo para um nível de urgência, um senso de urgência muito maior naquilo que se chama agenda de transformação digital do negócio e de aceleração digital do negócio. Você tocou no ponto da responsabilidade ambiental, ao qual eu posso acrescentar a responsabilidade social de transparência, de governança e, mais recentemente, uma agenda muito importante que ganhou relevância, que é diversidade e inclusão, e que são temas muito sensíveis no nosso mercado, com todas as carências que o Brasil tem, mas hoje há uma vigilância e cobrança muito maior e sensibilidade maior dos consumidores, e a pandemia também acelerou tudo isso, de fiscalizar e cobrar das empresas não só o que elas vendem, mas como elas vendem, como elas se comportam, como elas se relacionam com seus colaboradores, fornecedores, com a comunidade, qual é o seu nível de compromisso com pautas socioambientais, de inclusão e diversidade. E quanto mais a gente olha para consumidores jovens, que serão os futuros consumidores de todos os negócios, mais isso se torna crítico e intenso, também obrigando o varejo a uma aceleração de uma agenda que vinha sendo conduzida com uma certa gradualidade. Então, eu diria que esses 2 anos chacoalharam muito o consumidor, as empresas e o varejo como um todo. Certo. O último evento, por exemplo, que você fez, se não me engano, foi em Nova York. Como é que acontece? Quem são as pessoas que participam e como é que se desenrola um desses eventos que me parece uma coisa extremamente importante e inovadora? Em Nova York acontece anualmente
em janeiro, a convenção anual da National Retail Federation, chamada NRF, né, que é a Federação Americana do Varejo. É o maior evento de varejo nos Estados Unidos, é um dos principais eventos do mundo, é um evento centenário. Eu tenho o prazer de participar há 26 anos consecutivos desse evento e de ter palestrado em 19 deles. E ele é uma feira muito grande com um congresso associado que traz praticamente tudo que há de novo em termos de tecnologia para o varejo, e mais nos últimos anos eles incorporaram muito o mundo das startups também, não só das grandes fornecedoras de tecnologia, com um congresso que olha muito para a estratégia, tendências, inovações, e que se torna um grande marco para as pessoas se atualizarem e tentarem ter uma fotografia daquilo que é relevante e desafiador para o futuro dos negócios. O Brasil, há vários anos, é a maior delegação internacional desse evento. Em 2020, quase 2.000 brasileiros participaram em Nova York. O evento não aconteceu no ano passado em formato presencial, ele foi remoto em formato digital, e esse ano voltaram, com algum sacrifício por conta da Ômicron, mas ainda assim o número de brasileiros foi muito relevante, ele já se tornou meio que um evento no calendário de quem está ligado ao varejo no Brasil. E é um bom momento para se fazer reflexões, porque é começo de ano, as empresas têm que fazer balanços, têm que desenhar estratégias, têm que definir prioridades, então ele se torna um bom termômetro para ajudar as empresas a olhar para o futuro. Eu estou conversando com Alberto Serrentino, né? Consultor, conselheiro, professor também, palestrante, fundador da Varese Retail. Alberto, na China, o mercado chinês, quer dizer, a China como mercado e relações comerciais com o Brasil, é muito intenso isso. Você também tem feito trabalhos na China? Sim, eu na verdade, Mário, estou obcecado pela China há vários anos, porque a China é, de fato, o país no mundo que mais avançou nessa transformação do varejo. E o que é curioso e inspirador na realidade chinesa é que a transformação do varejo chinês não foi feita por empresas de varejo. Os chamados grandes ecossistemas chineses, dos quais o Alibaba é o principal representante, eles transformaram em 4, 5 anos o varejo e toda a cadeia de meios de pagamento, crédito e serviços financeiros, adquirindo, inclusive, muitas empresas do setor e investindo em empresas do setor, mas, basicamente, o grande ensinamento que a China nos traz é que eles se desgarraram de um negócio de varejo que fica olhando muito para produto e para canal de venda e, efetivamente, começaram a olhar muito mais para clientes e dados. E eles têm uma capacidade de diversificar os negócios e de operar múltiplos serviços, olhando sempre para clientes e suas necessidades e demandas. E a China, com tudo que ela tem de suas contradições e tudo que ela tem de não replicável, ela nos últimos anos tem sido uma fonte importante de inspiração. Eu tive a oportunidade de levar já 5 missões oficiais, com apoio inclusive do governo brasileiro e do governo chinês, de levar muitos dirigentes e líderes de varejo e de consumo e de serviços financeiros brasileiros para vivenciar um pouco daquilo que foi feito lá. E os consumidores chineses hoje são provavelmente os mais digitais no mundo. Obviamente, com a pandemia, a China fechou fronteiras, então já fazem 2 anos que não conseguimos levar novas missões para lá, e nesse período houve uma mudança importante de diretriz estratégica por parte do governo, com a agenda de prosperidade comum. E isso está empurrando, inclusive, as empresas a acelerarem. Eles fizeram 5, 6 anos praticamente de aceleração digital, e agora a prioridade e foco de todas elas é a agenda social e socioambiental. Então, todos esses grandes ecossistemas serão também uma locomotiva importante de fazer andar mais rápido uma agenda estratégica de longo prazo, que efetivamente distribuir melhor a riqueza gerada pela tecnologia e poder fazer isso chegar de maneira mais democrática aos consumidores. Alberto, eu me lembro que quando começou o comércio, o e-commerce, né, o comércio eletrônico, o brasileiro tinha muita restrição. Não, esse negócio não vou entregar, não vai chegar com defeito, uma dificuldade, meu cartão de crédito, eu não vou dar. Isso mudou com o tempo e a pandemia acelerou mais isso. Agora, aqui no caso do Brasil, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse fenômeno chamado Mercado Livre.
porque a forma com que eles cresceram, para mim, é como se fosse uma réplica da Amazon nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, compro muita coisa no Mercado Livre que chega no dia seguinte, não é porque eles têm os entrepostos dele, um sistema de distribuição fantástico. Também Magazine Luiza, por exemplo, entrou pesado, né, nessa coisa, não é? E então a pandemia acelerou isso. Como é que você vê esses fenômenos assim funcionando e as pessoas acreditando mais nisso, Alberto? Mário, você está tocando num ponto que é absolutamente vital para se entender tudo o que está acontecendo e o processo de transformação pelo qual os consumidores e, consequentemente, o varejo passam, que é o fenômeno exatamente dos marketplaces e de como os marketplaces depois se tornam ecossistemas de negócios. Então, você deu a melhor definição para o Mercado Livre. Eles são a melhor tradução do que a Amazon fez nos Estados Unidos, na América Latina e principalmente no Brasil. O Mercado Livre é disparado a maior plataforma de comércio eletrônico do Brasil e ele não é uma empresa de origem de varejo, como a Amazon, por exemplo. A Amazon nasceu vendendo coisas. O Mercado Livre não nasceu vendendo coisas, ele nasceu intermediando. Os marketplaces são... Eles são, na verdade, um shopping virtual, né? Só que são muito mais do que isso, porque no mundo digital isso cresce exponencialmente pela capacidade de conhecer mais os clientes, de ter bases de clientes muito fiéis, como você e como eu também sou, de trabalhar muito em cima de tecnologia e dados para estar mais próximos desses clientes. E hoje o Mercado Livre, para você ter uma ideia, em 2020, o Mercado Livre só no Brasil transacionou, não ele, né, mas intermediou dentro da plataforma, 48 bilhões de reais em compras realizadas nos sellers, que são as lojas que estão embarcadas dentro da plataforma. Além disso, o ano passado eles devem ter passado dos 60 bi do que se chama de GMV, né, que é o volume total transacionado no seu ambiente. Depois eles têm a maior fintech do Brasil, que é o Mercado Pago, que tem mais de 20 milhões de clientes ativos. Aí eles têm um negócio de logística que é exatamente o que você estava citando. A força do Mercado Livre hoje está no serviço, no pós-venda, na segurança de entrega, na logística reversa quando o cliente precisa trocar ou devolver um produto, na confiança que ele passa para o cliente e na facilidade com a qual ele se relaciona. E ele democratiza o acesso a clientes por parte de pequenas empresas. Eu também sou um cliente recorrente e fiel deles, e eu tive a oportunidade mais de uma vez de comprar produtos de pequenos operadores que estavam em cidades do interior do Nordeste. Jamais teriam acesso a um cliente que está em São Paulo e passam a ter, e o Mercado Livre cuida de toda a logística, cuida da segurança, cuida do pagamento. A grande mudança é que esse negócio não é mais só um marketplace, ele se torna esse grande ecossistema que tem uma fintech, que tem uma carteira digital, que tem uma plataforma de crédito, que tem uma grande plataforma logística que vende esse serviço para terceiros. Agora eles estão entrando em publicidade, porque dentro do Mercado Livre existe o Mercado Ads, que permite que os revendedores que estão lá dentro possam anunciar e colocar o seu produto ou sua loja em evidência. Isso é inspirado muito no modelo chinês, assim como o Magazine Luiza, assim como a Via, assim como Americanas, assim como a própria Amazon. Mas o Mercado Livre no Brasil tem um nível de dominância e maturidade, coloca eles muito à frente de todos os outros. Eu tive o privilégio, na semana passada, de levar o presidente do Mercado Livre, Stélio Toda, para palestrar comigo em Nova York, na NRF, junto com um executivo do Alibaba. E a pauta foi exatamente essa, né? Como que os ecossistemas democratizam a digitalização do varejo e o acesso, tanto para quem quer vender, como para quem quer comprar. Alberto, essa coisa é fantástica, sabe? Eu me lembro do Mercado Livre e quando começou ele era um intermediário e muitas vezes você comprava, o cara não entregava, era uma coisa complicada. Agora, outra coisa que eu achei muito interessante foi logo no início da pandemia, o Magazine Luiza não somente saiu na frente, como começou a fazer publicidade para dizer assim, você pequeno empresário que está sem condições, sua loja está fechada, está sem condições, mande para aqui, que se associe aqui, que nós vamos vender para vocês. Isso também foi uma sacada genial e que deve ter incrementado muito vendas de pequenos empresários. Você concorda com isso, Alberto? Sim, totalmente.
Inclusive, isso teve dois movimentos, né, dentro do Magazine Luiza. Um foi fazer crescer a base de varejistas, inclusive muito pequenos, que se tornaram revendedores dentro da sua plataforma, né, se tornaram sellers do marketplace. Isso o Mercado Livre também fez, ele explodiu no número de sellers, mas a Via Varejo, né, Casas Bahia também fez. Hoje eles têm mais de 100 mil empresas vendendo dentro da sua plataforma. Mas o Magazine Luiza fez uma outra iniciativa importante, que foi o Parceiro Magalu. E o Parceiro Magalu foi um movimento de ajudar os muito pequenos informais ou MEIs, que não tinham nenhuma estrutura, nenhum acesso, nenhuma capacidade de desenhar uma estratégia para entrar no mundo digital e trazê-los fazendo um trabalho de educação e inclusão digital. Isso se tornou parte da missão e do movimento ligado a valores e propósitos do Magazine Luiza, que é a inclusão digital do Brasil. Tanto de consumidores que têm muito receio, como você citou no começo, né? Você falava, olha, no começo as pessoas tinham medo no pagamento, tinham medo de não receber, tinham medo de comprar online, tinham medo da tecnologia. Então, ajudar a fazer com que pessoas que ainda estão à margem desse mercado percam esse receio de comprar em canais digitais e fazer com que profissionais, pessoas, empresas, até mesmo semi-formais ou informais que não têm acesso possam tê-lo e possam se formalizar gradualmente. Então, esse movimento do Parceiro Magalu, que na pandemia foi muito importante, foi de pegar, inclusive, pessoas ambulantes, pessoas que perderam completamente sua fonte de renda e incluí-los na plataforma. Alberto, está se falando muito agora em entregas através de drones. Você acha que essa é uma tendência que vai marcar mesmo, vai pegar? Eu acho que é complementar, né? Na China já está sendo bastante usado, principalmente para se chegar em áreas remotas e regiões onde a infraestrutura de transporte é precária, áreas rurais, áreas muito periféricas, onde o custo logístico é muito grande, ou a complexidade logística é grande, ou se chegar em áreas remotas. Então, provavelmente nós veremos os drones sendo utilizados como mais um instrumento naquilo que se chama da última milha, né? Que é quando o produto precisa efetivamente chegar do último ponto aonde ele pode estar até a casa do cliente final. O varejo, na verdade, está usando muito mais as lojas como um instrumento para isso, porque se boa parte daquilo que hoje essas grandes empresas vendem e entregam passa pelas lojas. Se você pensar um negócio como Casas Bahia ou Magazine Luiza, que tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil, em municípios até de porte médio e pequeno, essas lojas estão muito mais perto do cliente do que os grandes CDs centralizados. Então, a tendência mais forte hoje é como criar capilaridade, pontos. Já tem movimentos, por exemplo, de startups que estão criando lockers, né, que são esses armários inteligentes, dentro de comunidades onde é muito difícil entregar, muitas vezes o próprio Correios não entra. Uma série de questões de segurança. E estão criando lockers administrados pela própria comunidade, onde empresas de comércio eletrônico mandam o produto vai para dentro desses armários eletrônicos e o cliente vai buscar lá. Ou centros de entrega e centros de coleta dentro das comunidades. Então, esse fenômeno da última milha é a grande complexidade do e-commerce, porque vender em grandes cidades, em bairros centrais, fazendo o produto sair de um CD é muito fácil. Fazer um produto chegar num lugar distante, remoto, de difícil acesso, de geografia complexa ou com restrições de segurança é muito mais difícil. Então, como é que as empresas vão conseguir democratizar o e-commerce se não conseguem entregar produtos? Alberto, mudando um pouco mais dentro do mesmo, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o caso do aplicativos de táxis, de serviços de automóveis, que começaram criando um grande rebuliço. Aqui em Salvador mesmo, eu até combati bastante, a Câmara Municipal de Salvador aprovou por unanimidade, foi sancionado pelo prefeito, uma lei proibindo o Uber e qualquer outro aplicativo. Porra, não existe. Primeiro, não é competência do município. Segundo, eu fiquei com medo deles proibirem depois o Google, proibirem um bocado de outras coisas assim, porque... Não é? Mas a gente está vendo agora que, em função de problemas como o aumento do combustível
diminuição da renda, diminuição de emprego. Quer dizer, no princípio, houve um avanço de muita gente até alugando automóvel, pegando seus próprios automóveis e indo trabalhar com um aplicativo. Agora você está vendo cada vez mais esse serviço refluir. Você acha, por exemplo, dentro de um conceito também de modernidade, de uso de internet, essas coisas, isso pode ser uma coisa ocasional em função do combustível e da situação econômica do país, ou é uma tendência a esse serviço também ir diminuindo a sua importância? Mário, eu acredito que isso é irreversível, e não só nos transportes, né? Por que essas inovações elas atropelam o ambiente regulatório, né? Se o Uber tivesse... O Uber começou em São Paulo, né? E São Paulo é sempre uma das 2, 3 maiores cidades do mundo em número de usuários de Uber. Se o Uber tivesse ido na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura de São Paulo, pedido uma autorização para fazer o que ele queria fazer, ele estava até hoje esperando. Não é assim que o mundo digital funciona. Essas empresas resolvem dores dos clientes, resolvem problemas das pessoas, são adotadas em massa em velocidade exponencial, e quando o negócio fica muito grande e se cria um grande problema, aí tem que vir algum tipo de solução regulatória que acomode isso. Então, eles atropelaram. E não é só no Uber, mas é em todos os serviços, por exemplo, de entrega de alimentação. Você vê hoje iFood, Rappi e companhia com uma penetração gigantesca. Por exemplo, o Airbnb, que coloca em xeque parte do mercado de hospitalidade, mas que também não pediu licença para entrar. Então, qual é a questão? Se você volta para a maneira como a China lidou com tudo isso, como é que é o jeito chinês de fazer? Embora as pessoas acreditem que na China é tudo muito engessado, centralizado e pilotado pelo governo central, não é assim que funciona. A maneira como a China se modernizou e se digitalizou em poucos anos foi uma estratégia muito inteligente de definir linhas mestras, de delegar e descentralizar e de deixar que a inovação não fosse sufocada no nascedouro. Depois eles regulamentam, quando as coisas amadurecem. O Brasil tem uma cultura que é a cultura latina, que surge uma coisa nova, eu já tenho que enquadrar e regulamentar, e sufoco tudo, enquadro tudo, engesso tudo, e aí as coisas não andam. Então, infelizmente, a gente tem. O equilíbrio está no meio termo. É óbvio que não tem que dar poder ilimitado para as grandes empresas de tecnologia, e tem que ter regulamentação, e tem que ter proteção de privacidade, de segurança, de condições de trabalho, de tudo isso. Mas não dá para fazer isso quando as coisas ainda estão começando. Então, tem um fenômeno demográfico, Mário, que é o seguinte: as gerações mais novas, e vai ser cada vez mais assim, elas têm um desprendimento muito grande da propriedade dos bens e vai para aquilo que se chama da economia compartilhada. Então, se você pega a minha geração, a sua nem se fala, a minha geração, no dia 1 do 18º aniversário, eu estava na porta do Detran para tirar a carteira e começar a dirigir. O sonho de qualquer jovem casal da minha geração e até mesmo de gerações um pouco mais novas é a casa própria. As gerações mais novas não pensam assim. Eles têm um desprendimento muito maior, eles acreditam muito mais no pagamento por uso. Então, já se fala muito num futuro sem compra e propriedade de automóveis, mas uso compartilhado em plataformas, em locação. Já se fala num futuro com muito menos propriedade de imóveis e muito mais uso compartilhado, onde você tem flexibilidade para adequar o imóvel que você ocupa ao seu momento de vida, menos hotéis e mais propriedades compartilhadas. Então, eu não acredito em retrocesso nessas coisas, porque elas conversam com o jeito de pensar de gerações mais novas que serão dominantes em poucos anos. Então, eu acho que essas inovações, primeiro, elas surgem e crescem porque resolvem dores das pessoas. Por que o Uber cresceu tão rápido? Porque o táxi prestava um mau serviço. Por que o Airbnb explodiu? Porque as pessoas não se identificavam com a rigidez e a burocracia do sistema hoteleiro. E por que a locação e uso compartilhado de veículos, para muitos, é uma coisa mais inteligente do que ter um carro, né? Porque você usa quando precisa e adota o Uber quando não precisa. O Uber tira atrito, né, de pagar, de chamar, dá mais segurança, você tem os dados, você tem o perfil do condutor e sabe se ele é bem avaliado ou mal avaliado pelos que usaram antes de você. E a inteligência dos dados. A rota dele é sempre a rota
que o Waze recomenda e não, às vezes, uma rota que deixa em segurança o passageiro. Então, tudo isso obrigou, inclusive, o quê? Os táxis a se modernizarem. Então, hoje o táxi ele está mais digital, ele está mais inteligente, ele também tirou boa parte dos atritos, ele também aceita meio de pagamento digital e eletrônico. Então, usar o táxi se tornou mais fácil do que era, assim como hoje os processos de alugar um carro, de comprar um carro ou de ir para um motel são muito mais simples do que eram antes de surgirem as plataformas. Que maravilha, Alberto. Conversar com você é muito bom, viu, rapaz? Muitíssimo obrigado. Um abração para você, meu querido. E sucesso sempre, viu? E precisamos conversar mais vezes. A gente tem que jogar esses pensamentos seus aí, suas experiências aqui pra gente, viu? Um abração para você. Com certeza, eu te agradeço muito pela oportunidade, é sempre um prazer enorme, passa rápido o tempo com você. Eu vou fazer um convite aqui a toda a sua audiência e aos baianos que se interessam por varejo, consumo e inovação, porque amanhã, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, eu vou fazer uma palestra em Salvador, na Casa do Comércio. É um evento aberto, promovido aí por FEComércio, CDL, CNDL, SEBRAE, e gratuito. E as pessoas só precisam ligar para confirmarem a presença. Então vai ser um prazer poder me confrontar aí com meus conterrâneos baianos e falar sobre varejo e inovação. Um grande abraço aí para você e toda a sua audiência. Grande, Alberto. Obrigadão, meu amigo. Obrigadão.